Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 29 da nossa oficina de teatro online. 29? Upa! Tudo bem com vocês? Aos nossos alunos pedimos, por favor, que ao entrar no chat, coloquem seus nomes. E se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, lembrando que elas estão todas disponíveis aqui no nosso canal. Então é só entrar e acessar. Hoje nós começamos uma nova fase da nossa oficina de teatro. Nas nossas 28 aulas até aqui, nós estimulamos bastante a criatividade de vocês. Eu falei um pouco das várias etapas para a gente levantar uma cena, uma peça de teatro, e falei de tantos elementos presentes nessa arte, como cenário, figurino, adereço, iluminação, trilha sonora e de todos os profissionais envolvidos no fazer teatral, certo? E agora nessa nova etapa, que é a da finalização, é hora da gente usar tudo que a gente falou aqui e colocar nesse caldeirão para fazer essa nossa finalização linda. Como a gente falou na outra aula, normalmente esse é o momento nas aulas presenciais da gente preparar a apresentação de final de ano, ou seja, a peça de final de ano. Então, a partir de agora, durante as próximas 3 aulas, o que nós vamos fazer é preparar essa finalização. Aqui vai ser um pouco diferente da peça, mas uma linda finalização. Combinado? Essa finalização vai ser orientada nessas aulas passo a passo o que a gente vai precisar fazer. Bom, o tema da nossa finalização vai ser esperança. E nós pedimos para os nossos alunos enviarem para a gente textos falando sobre esperança. Então eles escreveram o que eles esperam do futuro, como eles gostariam que o mundo tivesse daqui a 10 anos, o que tem agora no mundo que eles gostariam que fosse diferente. Nós recebemos textos maravilhosos, emocionantes, compartilhamos muita esperança e pedimos para que eles enviassem então pra gente um vídeo com uma primeira proposta, lendo com intenção ou uma primeira proposta cênica. Vamos assistir um pouquinho o que eles aprontaram? Então segue comigo no momento maravilhoso! O que foi que eu pedi para vocês? Eu pedi para vocês fazerem ou uma leitura do texto que vocês escreveram, pensando já nas intenções ou na forma como você pretende encenar esse texto. Também podia trazer uma primeira proposta, uma ideia. Pessoal, eu fiquei realmente emocionada com o material que eu recebi. Eu me identifiquei muito com vocês, com as esperanças de vocês para o nosso mundo daqui a 10 anos. E isso me encheu de esperança. E deu para perceber também que juntos, nessa mesma energia, nessa força dessa esperança, nós somos todos mais fortes. A gente fica mais confiante para mudar o que precisa ser mudado. Eu compartilho com vocês de todas as esperanças que vocês colocaram aqui. E foram muitas e maravilhosas. Apareceu aqui a esperança que os governos possam ajudar as pessoas que mais necessitam, que tenham escolas mais bem cuidadas, funcionando bem, que tenha mais honestidade na política, que os recursos sejam direcionados para aqueles que mais precisam, que acabe a fome no mundo, que acabem as queimadas, os desmatamentos, fim das guerras, dos preconceitos, do bullying, que as pessoas tenham mais empatia, que se ajudem umas às outras, que todos possamos sair sem medo, que possamos abraçar, brincar, dançar, estar com aqueles que a gente ama, estarmos juntos, próximos, que as pessoas devolvam aquilo que não é seu, que não queiram que é do outro,
que tem vacinas para todas as doenças. A esperança para não desistir dos sonhos, de acreditar, de confiar, de sermos mais unidos, a igualdade entre homens, mulheres, raças, que acabem as desigualdades sociais, que todos tenham os mesmos direitos. Todos. Direitos iguais. Que todos vivam de forma digna e feliz. Que tenha união, tenhamos mais amor, mais empatia, sem poluição, sem lixo na rua, sem briga, sem conflitos. Um mundo com mais oportunidade aos deficientes, que eles tenham mais acesso, mais acessibilidade para os deficientes. Que a gente tenha mais cuidado com o planeta, sem destruir os recursos naturais que existem. A gente encontre uma nova forma, um novo combustível que não afete tanto a natureza. Um mundo sem discriminações, que aceite as diferenças, sem preconceito de qualquer espécie. Bom, gente, só pelo que eu tô falando aqui, eu aposto que vocês também que estão ouvindo já se encheram de esperança, né? E eu fiquei muito feliz de ver cada um de vocês e os olhinhos de vocês brilhando, dando o depoimento de vocês. Agora a gente vai para a terceira etapa do nosso exercício de finalização. Muitos de vocês fizeram depoimentos. Depoimento na primeira pessoa, dizendo que você gostaria. Era você que estava falando. Não era um personagem, não era uma cena. Tá tudo certo, foi isso que eu pedi mesmo. O importante é que estava claro ali, as intenções de vocês, o estado, o sentimento de vocês, a emoção ao falar de alguma coisa que é de vocês, porque o texto era de vocês mesmos. Então, a presença de vocês, a clareza das intenções estava toda ali. Muito legal. Alguns trouxeram já algumas ideias de como transformar esse seu depoimento em uma cena. E é o que nós vamos pensar aqui agora, hoje, nessa aula. Quem é esse personagem que vai estar falando esse texto? Se for você mesmo, como você vai transformar isso numa cena? Trazendo para o seu corpo, trazendo para as ações e não ficar só na fala, só no seu texto. Se for você mesmo, você está agora no presente, você está no futuro daqui a 10 anos. Você pode também mesclar o depoimento com algumas cenas, com algumas ações. Por exemplo, a gente teve uma cena aqui que já trouxe uma ideia, que já trouxe uma concepção da cena, que tinha a voz em off, o texto dele em off, falando sobre o que ele gostaria no futuro, enquanto ele fazia uma ação de escrever uma carta. Ele fechou o papel, colocou dentro de uma caixa, anotou mais alguma coisa, colou nessa caixa. E nessa caixa estava escrito, para mim mesmo daqui a 10 anos. E escondeu essa caixa. Como se fosse uma espécie de cápsula do tempo, que a gente coloca algumas coisas nossas, fecha e só abre daqui a muito tempo. E depois a gente se surpreende com o que tá lá dentro, que a gente já nem lembra. Então, como se fosse um recado para ele mesmo daqui a 10 anos. Colocou uma trilha sonora linda, que tinha tudo a ver com a cena. Vocês percebem que já tem uma ideia aqui? Tem uma cena desenvolvida em cima do texto, que não foi só ele contando aqui o que ele gostaria. E como essa ideia, existem muitas. Nós podemos também desenvolver personagens, pegando um ponto, um trecho que você considera importante de algo que você gostaria que tivesse no futuro e desenvolver uma cena. Como nós tivemos também aqui uma cena em que o texto falava de violência e também de poluição. Tivemos duas cenas. Uma que era uma batida no trânsito, que parecia que ia virar uma cena de violência, e depois eles conseguem se entender. E uma segunda cena em que uma pessoa jogava o lixo na rua e a outra chegava e conversava com ela e dizia por que aquilo não era legal. E eles se entendiam e a pessoa retirava o lixo da rua e jogava onde deve ser jogado. Então vocês percebem que existem várias, inúmeras formas da gente pensar em transformar esse texto numa cena. E é sobre isso que vai ser a nossa aula de hoje. Eu vou levantar aqui com vocês algumas possibilidades e vocês ainda podem pensar em muitas outras. Se você achar que seu texto é muito grande, que não dá para desenvolver ele inteiro, não tem problema. Pega um trecho que você acha interessante, traz a sua proposta. Pode mesclar com depoimento, com cenas sem fala. Você pode desenvolver o seu texto com personagens. Pessoal, eu fiquei absolutamente encantada com tudo que eu vi e que eu ouvi aqui de vocês. Vocês arrasaram na etapa 2. Então vamos agora para a etapa 3. Mas antes vamos para a dancinha do arrasou. Arrasou, arrasou. Bom, gente, para a próxima aula, vocês agora vão pensar em como vocês vão montar esse texto que vocês escreveram. Qual é a concepção cênica, olha que palavra linda, que você pretende com esse texto.
Como você pensa em transformar esse texto em uma cena? Talvez você precise adaptar esse texto, porque alguns estavam em forma de depoimento. Então agora como ele vai virar uma cena? Quem é esse personagem? Quantos anos ele tem? Em que tempo ele tá? Com quem que esse personagem tá falando? Nós estamos falando de cenas que falam de um futuro, né? Que transcorre um tempo de 10 anos e que sugere mudanças. Então, em que tempo esse personagem tá? No presente? No passado? No futuro? Eu vou falar aqui algumas possibilidades para abrir a cabeça de vocês com relação aos textos que vocês escreveram e como eles podem virar uma cena. Por exemplo, você pode adaptar esse seu texto usando personagens que vão fazer essa transição entre presente e futuro. Como, por exemplo, será que esse personagem que está falando esse texto é um avô contando para o seu neto como era na época dele? Será que esse personagem está no presente? Aconteceu alguma coisa que ele ficou muito chateado, muito triste, e ele tem um sonho de como vai ser o futuro, e ele vivencia aquele sonho e só depois ele percebe que ele estava dormindo? Ou será que esse personagem um dia acorda e abre a janela e tá tudo diferente? Exatamente como ele gostaria que fosse. Será que acontece alguma coisa com esse personagem e que o tempo congela e ele tem o poder de voltar lá no tempo e mudar tudo para que aconteça tudo de forma diferente? Vocês estão vendo que eu tô brincando aqui com várias formas de tempos. Será que temos duas cenas? O mesmo personagem no presente e o mesmo personagem 10 anos depois? Que mudanças aconteceram com esse personagem, com a vida, com o entorno, com o mundo? Será que um dia o personagem acorda, abre o jornal e dá de cara com uma notícia maravilhosa? Aquela notícia que ele tanto esperava? Pessoal, eu tô jogando aqui um monte de ideias que estão vindo na minha cabeça, mas existem milhões de possibilidades, mas muitas. E você pode usar a sua. Eu só tô aqui exemplificando para abrir a cabeça de vocês de quantas possibilidades a gente tem de transformar esse texto que está em forma de depoimento em cena. Eu sei que algumas pessoas já mandaram em formato de cena. Tudo ok. Mas você pode ainda assim adaptar e pensar em tudo que a gente está falando aqui para criar o seu personagem, certo? E lembra que depois que você decidir quem é esse personagem e onde ele tá, de criar também o figurino que caracteriza seu personagem, com adereços, e pensar também no cenário. Como é que você vai compor esse cenário pra gente entender onde ele tá, que tempo ele tá? Objetos cênicos que podem ajudar. A gente tá aguardando, as propostas de vocês. Aos nossos alunos, fiquem ligados nas mensagens do nosso grupo durante toda essa semana. Agora eu tô indo lá nos comentários e qualquer dúvida que você tiver, me procura por lá, faz a sua pergunta e a gente bate um papo e tira as dúvidas. Se você gostou da aula, então, curte o vídeo, compartilha com os amigos e deixe um comentário. Agradecemos imensamente a PetroRio, a nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Um beijo, pessoal, e até semana que vem. Até amanhã, se Deus quiser.